Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, hoje dia 22 de maio de 2019. A quarta-feira começa com chuva em Fortaleza, no momento tempo nublado. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 24 graus. A partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. O medo do aumento da violência. 14 governadores assinam documento e pedem revogação do decreto que facilita o porte e a posse de armas de fogo. Sob pressão e após muita polêmica, governo federal admite mudar artigos do decreto que estimula as pessoas a terem armas dentro de casa. Sinais para as ruas. Câmara Federal aprova medida provisória e derruba a cobrança de bagagem pelas empresas aéreas. Lei será votada pelo Senado. Decisão que interessa a centenas de cearenses. STF julga nesta quarta-feira ação que libera medicamentos para pacientes com doenças graves. Deputados estaduais se mobilizam para tentar manter em funcionamento 14 agências do Cine e DT no interior do estado. Produtores de frutas e verduras se revoltam com as altas taxas cobradas pela Ceasa da Serra da Ibiapaba e esvaziam galpões em Tianguá e mais. Justiça decreta prisão de empresário autor de disparos que mataram cearense em São Paulo. Suspeito é procurado pela polícia. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Ganhou dimensão entre lideranças políticas, especialistas em seguranças e governadores a rejeição ao decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o acesso dos brasileiros a armas de fogo. As regras estabelecidas no decreto, assinado no último dia 8, possibilitam que mais de 20 milhões de armas passem a circular no país. Um arsenal assustador e um caminho, certamente, para o aumento da violência. Os estudiosos da criminalidade têm uma convicção: quanto mais armas de fogo em circulação, mais crimes serão registrados. A reação ao decreto aumentou ainda mais após a empresa Taurus, fabricante de armas, revelar, nessa última segunda-feira, que o decreto presidencial abriu o mercado para comercialização de armamentos pesados, como, por exemplo, fuzis. As críticas à flexibilização do porte e da posse de armas uniram diferentes correntes políticas e, nessa terça-feira, 14 governadores, entre eles o governador Camilo Santana, assinaram um manifesto que defende a revogação do decreto do presidente da República. Facilitar o acesso ao porte e à posse de arma de fogo, com o argumento de que armado o cidadão pode se defender, defender a sua família e a sua propriedade, é o reconhecimento da total falência do Estado na proteção ao cidadão contra a violência. O decreto caminha para ser sepultado e que o governo, em amplo debate com a sociedade e com o Congresso Nacional, crie outros caminhos para o combate à criminalidade. O assunto tem repercussão na sua vida e ganha destaque hoje no jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar ao vivo o Alerta Geral em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora e também no YouTube. Acompanhe o Ceará Agora no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. O avanço do mar, que exige obras pesadas e caras nas praias do litoral de Caucaia, entra em discussão nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, no complexo de comissões técnicas com o tema Estratégias para minimizar os efeitos do avanço do mar na praia do Icaraí, em Caucaia.
A audiência será realizada pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, a pedido da deputada estadual Érica Amorim. Lideranças comunitárias, comerciantes, proprietários de imóveis, vereadores, representantes da Prefeitura estarão presentes ao debate. O prefeito de Caucaia, Naomi Amorim, sinalizou que acompanha as ações no Ceará e em Brasília para resolver o problema do avanço do mar. De acordo com o prefeito, a União já teria disponibilizado a quantia de 28 milhões de reais para conter as águas do mar, que já destruiu barracas de praia, residências, partes de ruas e avenidas e agora ameaça condomínios. São 7h05. Chuva forte com raios e trovões assusta a população de Guaraciaba do Norte. De Assis Lira. Nos últimos 3 dias tem chovido forte aqui no município de Guaraciaba do Norte. No domingo choveu bastante. Na segunda-feira também tivemos boas precipitações. Agora ontem, terça-feira, foi realmente uma chuva muito forte, acompanhada de raios e trovões. Em conversa com algumas pessoas aqui do município, inclusive pessoas mais velhas com mais de 70 anos, nos falaram que nunca tinham ouvido trovões tão altos como aconteceu aqui em Guaraciaba no dia de ontem. Raios, trovões exagerados, inclusive com muitos prejuízos aqui no município. Muita gente perdeu equipamentos eletroeletrônicos na hora da chuva. A energia até que aguentou bem, deu apenas uma piscada. O problema foi a quantidade de raios e trovões. Inclusive, a nossa emissora, a Sons 1 Guaraciaba, também foi prejudicada e nesse momento encontra-se fora do ar devido aos raios e trovões da noite de ontem. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. 7h06. Campanha contra trabalho infantil promove tuitaço nesta quarta-feira. Vamos à redação, Caroline Farias. Começa hoje com um tuitaço a campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho. Este ano a campanha tem como lema: criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Por meio da hashtag Infância Sem Trabalho, os organizadores pretendem, a partir das 10 horas de hoje, sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil. O objetivo é mostrar a importância de garantir para as crianças e adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar, vivências que, segundo a entidade, são próprias da infância e que contribuem para o seu desenvolvimento. Dados do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil apontam que 2.400.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil em atividades como agricultura, pecuária, comércio, domicílios, construção civil e até mesmo nas ruas. De acordo com o IBGE, as regiões que registram as maiores taxas de ocupação com trabalhos infantis são o Nordeste, com 33%, e o Sudeste, com 28,8%. Direto da redação, Caroline Farias para o Alerta Geral. Fies tem pior taxa de ocupação desde 2016. Apenas 38,7% das vagas foram preenchidas. O Elton Silva. Das 100 mil vagas de faculdades ofertadas neste ano pelo Ministério da Educação por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, apenas 38,7% foram preenchidas, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa é a pior taxa de ocupação desde 2016, quando o programa passou a ter quantidade definida de vagas disponíveis. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao todo foram registrados 38.793 contratos. O governo prepara um novo edital para ofertar o restante das 100 mil vagas no segundo semestre. O diretor executivo do Sindicato das Mantedoras de Ensino Superior, Rodrigo Capelato, defende que o ano de 2019 registra a taxa mais baixa, porque o financiamento garantido pelo governo do FIES, que vai de 50% a 99%, não atende aos estudantes. A maior parte dos alunos afirma que consegue financiar só 50% da mensalidade, o que é insuficiente. O MEC informou em nota que já começou a negociar com os bancos oficiais para simplificar os processos do financiamento. Com informações do Ceará agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. Às 7h09, vamos à região dos Inhamuns, discussão sobre os recursos do Fundeb em Tauá. Alverne Lacerda, bom dia.
Bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Passou toda a madrugada de hoje chovendo, findo no município de Itauá. Uma alegria, Luzenor. Bom, amanhã acontece no auditório da Câmara Municipal uma audiência pública com representantes do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral do município de Itauá, representante de sindicato de professores. O objetivo, discutir aquele misterioso precatório do Fundef que ninguém consegue desenrolar. O que se sabe é que Itauá teria 70 milhões de reais esperando uma decisão. Com esse dinheiro, Luzenor, o município de Itauá voltaria a crescer sem nenhuma dúvida. Entretanto, até hoje ninguém desenrolou para sair esse dinheiro dos cofres da Caixa Econômica Federal. A notícia durou pouco, Luzenor. A alegria dos criadores com o preço do milho da Conab. Ontem saiu uma nova tabela de preço, R$ 44,50 a saca de milho. Tinha baixado para R$ 28,20. Esse estoque acabou rapidamente e agora o novo milho a R$ 44,50. E para terminar, Luzenor, Itauá tem um símbolo, um ícone, que é uma referência em saúde. Um cidadão por nome Sinésio Vital. Ele tem exatos 97 anos e 6 meses de idade. Sabe o que seu Sinésio faz na vida, Luzenor? Ele trabalha vendendo chinelos de couro em uma bicicleta. Com 97 anos e 6 meses, o seu Sinésio pedala todos os dias. E ontem ele contou aqui na Trici FM o segredo de toda a sua longevidade e saúde. Pai de 12 filhos, ele disse que o segredo está no seu café da manhã. Todo dia, 4 ovos caipira com pão ou com tapioca. O seu Sinésio disse que continua funcionando normalmente. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. São 7h12. Obrigado, Alverne Lacerda. Espero, Alverne Lacerda, que você e o jornalista Beto Almeida também adotem esse mesmo ritmo de pedaladas do senhor Sinésio, que merece os parabéns com 97 anos de idade, Beto Almeida, e 12 filhos. Quanto ao dinheiro do Fundef, hoje Fundeb, Alverne Lacerda, nós vamos falar hoje sobre as discussões em relação ao futuro dos recursos destinados à manutenção do ensino básico. E vamos também procurar o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, sobre recomendações dadas aos atuais prefeitos em relação ao dinheiro que já está na conta dos municípios para ser usado na educação. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, esses recursos devem ser liberados e aplicados pelos municípios, principalmente os recursos das ações que já foram transitados em julgado. São 7h13, tem mais informações para você, ouvinte. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Governadores se somam a líderes de partidos contra decreto que flexibiliza a posse e o porte de armas de fogo e mais. Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Morte na manhã de quarta-feira, Luzenor, sob pressão das redes sociais e às vésperas das manifestações de domingo pró-Bolsonaro, partidos do Centrão votam hoje medida provisória da reforma administrativa e abrem também mão, Luzenor, da recriação dos Ministérios de Cidades e da Integração Nacional. Discussão que vem de Brasília sobre o Fundo Permanente de Manutenção da Educação Básica avança no Ceará, no Senado e interessa aos municípios do Ceará. E sabe aquela medida provisória que está tramitando no Senado, Luzenor, que altera a lei de saneamento, do qual o senador Tássio Gereissati foi relator?
ela vai ser alvo aqui de um debate na próxima sexta-feira na Assembleia Legislativa, reunindo os 3 senadores cearenses. Deputados estaduais querem destinar parte de recursos de emendas parlamentares para salvar 14 agências do Cine e IDT no interior. Mas tem ainda também, Luciano, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, um debate que os deputados, mesmo sob pressão, não querem abrir mão. É o COAF, Luciano. Eles querem hoje, na votação ainda, manter o COAF, ou melhor, retirar o COAF do controle do juiz Sérgio Moro. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Se você é microempreendedor individual, quer aprimorar as finanças do seu negócio, quer atrair clientes, vender mais, a Semana do MEI é para você. De 20 a 24 de maio, o Sebrae oferece gratuitamente palestras e oficinas com quem mais entende do assunto. Inscreva-se ligando para 0800 570 0800 e acesse a programação em ce.sebrae.com.br. Semana do MEI 2019 é uma realização Sebrae, especialista em pequenos negócios. Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza. Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Pode botar muro, cerca, sino e sensor, laser, cadeado, vaqueiro pra todo lado, mas não vá se enganar. Pro gado ficar seguro não tem segredo, eu juro, é só vacinar. Você não precisa de muito para proteger seu rebanho da febre aftosa. De 3 de maio a 1º de junho, vacine todos os seus bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Nessa etapa, a dosagem é de 2 ml. Lembre, vacinação é a melhor proteção. Governo do Ceará. Meu amigo, minha amiga, agora eu vou falar de quem trabalha pela nossa cidade. Eu estou falando da Câmara Municipal de Fortaleza. Olha, a Casa do Povo tem uma nova mesa diretora. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. Os deputados estaduais se movimentam para tentar salvar as agências do Cine IDT fechadas no interior do Ceará. Com mais informações, Carlos Silva. O deputado estadual Agenor Neto, do MDB, propôs nesta terça-feira, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, a doação de recursos das emendas parlamentares aos orçamentos do Estado e da União para salvar as 14 unidades do Cine IDT que deixaram de funcionar em cidades do interior do Ceará. Agenor propôs que de cada emenda parlamentar dos deputados estaduais sejam destinados 5% para um fundo que dê sustentação ao funcionamento do Cine IDT. As contas do MDBista apontam que com esse percentual sairiam da emenda de cada deputado estadual o valor de R$50 mil, somando assim R$2.300.000 com os 46 integrantes da Assembleia Legislativa.
A proposta de Agenor é também no sentido dos 22 deputados federais entrarem na mobilização, retirando de cada emenda, que é de 15 milhões de reais, o percentual de 2%, o que representa como valor individual a importância de 300 mil reais. Se os 22 deputados federais aderirem à iniciativa, pelos cálculos de Agenor Neto, serão mais 6,6 milhões de reais. A proposta de Agenor Neto ganhou apoio de muitos colegas parlamentares. O deputado estadual Nelinho Freitas, do PSDB, foi um dos primeiros a apoiarem a sugestão para parte de recursos das emendas ser destinada ao funcionamento das unidades do Cine-IDT. Nelinho lembrou que somente em Russas, mais de 44 mil pessoas foram atendidas em busca de empregos, daí destacar a importância dos serviços prestados pelo Cine-IDT. Além de Russas, deixaram também de funcionar, a partir dessa terça-feira, as agências do Cine-IDT nos municípios de Barbalha, Baturité, Camucim, Canindé, Cascavel, Crato, Maranguape, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Quixeramobim, Tauá e Ubajara. Com informações do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esse debate, Luziano, causou algum incômodo, vamos dizer assim, entre os deputados da bancada de situação, ou seja, os deputados estaduais que são aliados, que dão apoio ao governador Camilo Santana. Porque, inclusive, uma situação como essa gera incômodo, porque vai de encontro, inclusive, a debates anteriores que incentivavam exatamente o trabalho das agências do Cine no interior do estado do Ceará. E, de repente, com essa decisão do secretário Maia Júnior, que é o secretário de Planejamento e Gestão, acabou gerando esse incômodo. Porque, na realidade, significa dizer, Luziano, demissão também de pessoas que trabalham nessas unidades do Cine-IDT no interior do Ceará. E mais ainda, a própria questão realmente de oportunidades que jovens, que pessoas que procuram empregos no interior têm de encontrar não só informações que estão ali centralizadas numa unidade do Cine-IDT, como também a capacitação. Muita gente se pergunta, mas para que servem essas agências do Cine-IDT no interior? Elas têm uma utilidade muito grande, que é de concentrar a oferta de empregos, de vagas de emprego, em vez de um jovem sair, por exemplo, batendo perna, literalmente, como se diz, de município em município, em busca de alguma vaga, ele vai no Cine-IDT, na unidade do Cine, e lá estão centralizadas as informações de vagas de emprego naquela região. Mas, além disso, tem a questão também de que lá mesmo ele pode receber alguns cursos de capacitação para áreas que ele está pretendendo atuar. Então, tem sua função. E é ruim para o governo o fechamento dessas agências. Agora, se o governo está dizendo, eu concordo com o argumento, inclusive acho que do deputado Eumano de Freitas ontem, eu vi um trecho, ele dizendo o seguinte: se o governo diz que vai gastar em torno de 4,5 milhões de reais para pagar indenizações trabalhistas para essas pessoas que serão demitidas, não é muito melhor fazer um esforço, uma arregimentação para manter esses 4 milhões aí e garantir o funcionamento dessas unidades do Cine? Jornalista Beto Almeida, os números citados também pelo deputado estadual Nelinho de Freitas em relação ao Cine no município de Russas, que ao longo de um período atendeu mais de 40 mil pessoas, esses números sinalizam também sobre a importância dessas unidades do Cine-IDT para a população, principalmente para quem sonha em entrar no mercado de trabalho. E quem não sonha, Luciano? Na realidade é o seguinte, por exemplo, o deputado Aldir Mota disse que pela situação lá de Tauá, provavelmente a partir de hoje, a unidade do Cine-IDT em Itauá já deixaria de funcionar a partir A decretação do fechamento foi a partir de ontem, né? Pois é, mas desta quarta-feira, hoje, já não funcionaria. O deputado Agenor Neto, inclusive, com essa proposta que ele fez de fazer uma verdadeira vaquinha, colocando aí do total de emendas, cada deputado, é bom que o nosso ouvinte entenda o seguinte: o deputado estadual, ele tem direito a 1 milhão de emendas individuais dele por ano, no orçamento. Ele está propondo... No orçamento do Estado. Do Estado, claro. Deputado estadual, Estado. Então, o que ocorre?
Ele está propondo que cada deputado destine deste valor, dessa emenda aí, R$50 mil. Ele vai fazer aí uma verdadeira vaquinha, está pegando uma lista de assinaturas para saber qual é o deputado estadual que concorda com isso. Na sexta-feira ele disse que quer fazer um balanço, apresentar um balanço aqui na Assembleia Legislativa de quais os deputados estaduais. Eu acredito que todos irão fazer isso e essa cobrança dele se estende também para a bancada federal, os 22 deputados federais do Ceará. São 7h25. Avança no Congresso Nacional a discussão sobre a criação de um novo fundo para financiamento da educação, do ensino básico, infantil e fundamental, que é a existência hoje do Fundeb, que será extinto em 2020. E agora o Congresso Nacional precisa criar uma nova lei instituindo um novo fundo. O Sátiro Salles tem mais informações sobre esse assunto. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, pode votar nesta quarta-feira 2 propostas de emenda à Constituição que tornam permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e garantem a ampliação de recursos. A reunião da comissão está marcada para as 10 horas da manhã. O senador Cid Gomes é um dos entusiastas da criação de um fundo permanente para a manutenção e valorização da educação básica. O Fundeb, criado em 2006, passou a valer em 2007, para aplicação exclusiva na educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O prazo de vigência do Fundeb termina em dezembro de 2020. Com a mudança sugerida pelas propostas de emenda constitucional, o fundo se tornaria permanente. O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil de âmbito estadual, ou seja, há um fundo para cada estado e um para o Distrito Federal. A aprovação do novo Fundo da Educação Básica beneficia diretamente professores e estudantes da rede de ensino básico dos 184 municípios cearenses. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Falávamos sobre esse assunto ontem aqui no Jornal Alerta Geral. A Câmara fez um debate, a Câmara Federal realizou um debate nessa terça-feira e o Senado avançou ainda mais, como acaba de dizer o Sátiro Salles. É importante, Beto Almeida, para a educação, para os estudantes, para os professores, para os educadores, para a melhoria da qualidade do ensino, a criação desse fundo permanente. O Fundeb está indo embora. Pode até ter a lei prorrogada por determinado prazo, mas pelo tempo de vigência acaba em dezembro de 2020. Pois é, Luciano. Então, é por isso mesmo que 2019, este ano que vivemos, tem que ser o ano para se discutir o futuro do Fundeb. Então, não dá para passar realmente em branco. Esses debates, eles têm que inclusive continuar, tem que haver melhoria e qualidade nesse debate, porque primeiramente tem que se discutir. Tem que ser uma política mesmo de Estado, tem que virar algo permanente. Educação precisa de investimento, sempre. E nós andamos ainda longe de ser um país que dispense incentivos na educação, porque já vimos que nós avançamos, mas sem o Fundeb, eu não sei como é que as coisas ficam. São 7h28 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto Almeida. Vamos conversar, Luciano, sobre a Assembleia Legislativa. Tem debate sobre essa questão do saneamento com a presença dos 3 senadores cearenses aqui na próxima sexta-feira. E vamos falar também sobre a polêmica do decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza a posse e o porte de armas de fogo. Daqui a pouco dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados?
Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 30 minutos. A polêmica sobre a posse e o porte de armas. 14 governadores assinaram nesta terça-feira um documento pedindo a revogação do decreto do presidente Jair Bolsonaro. As informações com Carlos Silva. O governador Camilo Santana é um dos 14 chefes de executivos estaduais e do Distrito Federal que assinaram um documento com restrições à flexibilização do porte e da posse de armas de fogo. O decreto assinado no dia 8 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro está em vigência, porém depende da regulamentação pelo Congresso Nacional. Assinado por Bolsonaro, o decreto amplia o porte de armas para 19 categorias, entre elas agentes de trânsito, advogados, políticos eleitos, conselheiros tutelares e até jornalistas da área policial. De acordo com os governadores, as medidas previstas pelo decreto não contribuirão para tornar os estados mais seguros. Para eles, o decreto terá impacto negativo na violência, aumentando, por exemplo, a quantidade de armas e munições que poderão abastecer criminosos e aumentarão os riscos de que discussões e brigas entre os cidadãos acabem em tragédias. O manifesto é assinado pelos governadores dos 9 estados do Nordeste e pelos administradores do Distrito Federal, do Amapá, do Tocantins, do Pará e do Espírito Santo. Com informações do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A divisão de opiniões entre deputados federais e o presidente da Câmara Federal resiste a derrubar o decreto das armas por inteiro e está negociando mudanças no texto dessa legislação. Sátiro Salles. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, entrou na contramão da mobilização dos governadores e resiste a derrubar de forma integral o decreto que ampliou as possibilidades de posse e portes de arma. O tema foi debatido nesta terça-feira na reunião de líderes da Câmara e o presidente da Casa manifestou aos parlamentares a sua posição, segundo o relato de parlamentares presentes ao encontro. Maia argumentou que a revogação total poderia prejudicar algumas das categorias que, na visão dele, estariam corretamente contempladas na norma. O presidente da mesa diretora da Câmara Federal admitiu na tarde desta terça-feira que a Câmara pode sim fazer alterações no texto, caso o governo mantenha a resistência em retificar o decreto. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7 horas e 33 minutos. Jornalista Beto Almeida. Se muitos achavam que a maior polêmica nesses 4 meses de governo era sobre o corte na área da educação, do ensino superior, atingindo diretamente as universidades federais, surge aí um debate ainda mais áspero e ácido em relação a essa ampliação dos critérios para, ou melhor, da facilitação para os brasileiros terem acesso à arma de fogo. Luzenor, os governadores, de forma muito coerente, diga-se de passagem, eles estão questionando e colocam como do principal argumento que eu vejo nessa carta deles é o seguinte: o aumento da circulação de armas de fogo não vai fortalecer realmente as facções criminosas, Luzenor? Logicamente, desvio, roubos, essas armas
com certeza vão parar com muito maior frequência e mais facilidade nas mãos da bandidagem, das facções. Então, em vez de facilitar ou, no entendimento do governo, de garantir o direito do cidadão à segurança, ele vai dar mais munição para que nós tenhamos situações de violência e estados cada vez mais inseguros. O que o nosso estado do Ceará está fazendo de esforço para superar essa onda de violência, e graças a Deus esses números mais recentes têm mostrado que algumas medidas estão dando resultado. Para mim e para qualquer cidadão de bom senso nesse país, a liberação das armas, da maneira como o governo está pretendendo, Luziano, é um verdadeiro incentivo à violência. Depois não venha reclamar, depois não venha dizer, por exemplo, que ninguém está fazendo sua parte. Os estados tem estados sim. Essa carta assinada por 14 governadores, em sua maioria, são exatamente de governadores do norte e do nordeste do país. A gente tem aí só o Distrito Federal e o Espírito Santo fora da região nordeste. Mas por que isso? Porque são exatamente hoje esses estados dessas duas regiões que enfrentam mais casos de violência, que tem na sua agenda diária preocupação em garantir e investir em segurança. É por isso que tem essa preocupação. Então resta ao governo bom senso, Luziano. E o debate, Beto Almeida, precisa ser feito sem o radicalismo. Exatamente. Sem as paixões que às vezes levam as pessoas às discussões mais emotivas e emocionais, tirando o foco da essência de um bom diálogo, de uma boa conversa. Argumentar que as armas de fogo protegem o cidadão, protegem a vida, protegem a propriedade, protegem a família e que você precisa estar armado para se defender, eu considero um equívoco, mas respeito a opinião de quem a emite. Mas não é com arma dentro de casa que nós poderemos ter dias mais tranquilos. A flexibilização de armas de fogo, como foi feito nesse decreto que precisa de apreciação pelo Congresso Nacional, abre a possibilidade de termos mais armas em circulação e, com isso, mais violência, mais crimes, em alguns casos, vítimas inocentes de uma violência que pode ser evitada. Permitir que a arma de fogo seja o instrumento para a defesa do cidadão, para a defesa da vida, é a confissão de um fracasso das políticas públicas, do fracasso do poder público, do fracasso do Estado em cuidar e zelar pela segurança da população. Aí vem o argumento, Beto Almeida, de alguns que defendem essa flexibilização, essa facilitação do acesso à posse e ao porte de arma, o argumento de que até hoje o Estado demonstrou a incapacidade para combater a criminalidade. Mas se essa incapacidade é visível, então que os governos e o Congresso Nacional se unam com as Assembleias Legislativas para encontrar caminhos legais e que dê proteção ao cidadão, à cidadã. Exatamente. Eu não creio que haja a revogação completa e total do decreto aí das armas, não. Não creio que isso vai acontecer. Mas, naturalmente, tem que ser retirado pontos que são verdadeiros excessos, como é o caso, por exemplo, da liberação da venda de fuzis. São 7 horas e 37 minutos. Em meio a esse debate sobre o decreto que trata da posse e do porte de armas de fogo, jornalista Beto Almeida, o Congresso Nacional avançou em debates nessa terça-feira e na agenda está hoje programada a votação da reforma administrativa que interessa diretamente ao Palácio do Planalto e tem repercussão na política dos estados, porque a partir dessa discussão nós temos aí, dessa votação, nós teremos aí menos ou mais ministérios. Mas o presidente Rodrigo Maia deu uma sinalização nessa terça-feira por meio de interlocutores políticos que não haverá o aumento no número de ministérios. Por quais razões os deputados federais mudaram de opinião? Pressão, Luziano. Na realidade é isso. Na realidade, o Centrão, que é a união aí desses partidos, como é o caso do MDB, do PP, do DEM, do PRB, do PR, do Solidariedade, são os partidos que compõem hoje o chamado Centrão, que deveriam, parte deles, ou a maioria deles, estar aí na base de apoio do governo, mas que fazem um verdadeiro jogo de corda esticada no Congresso, dizendo, eles na realidade cederam à pressão das redes sociais e principalmente, dizendo, ao temor às vésperas dessas manifestações que estão aí programadas para acontecer nesse domingo agora que vem, pró-bolsonaristas,
de pró-bolsonaristas que, na realidade, atacam o Congresso Nacional, acusando esses parlamentares de estarem fazendo jogo de pesado para arrancar do governo outros valores que não exatamente os democráticos, para ter aprovado alguns interesses do governo lá. Então o que acontece? O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, esteve reunido com os líderes partidários e ele concluiu de forma brilhante, e eu entendo que ele entendeu correto, que é o seguinte: na realidade o governo está querendo, no entendimento do Rodrigo Maia, criar um jogo de que os parlamentares hoje trabalham contra os interesses da população. E ele disse, vamos nos antecipar, nós vamos mostrar e criar uma agenda paralela, principalmente uma agenda econômica, e mostrar para o governo que a Câmara dos Deputados não trabalha jogando contrário, mas que tem inclusive propostas boas para votar, como é o caso da reforma tributária. Só que para isso tem outras MPs que têm prioridade, como é o caso da reforma administrativa. Por que essa MP tem prioridade, Lucidor? Porque ela tem prazo para terminar, é dia 3 de junho. Se não for e essa votada, medida provisória que organiza os ministérios, reduz o número de ministérios. Exatamente, reduz o número de ministérios. Hoje são 22... Eram 29 e hoje são 22. Hoje são 22 ministérios. E aí o que ocorre? Se não for votada, volta a funcionar tudo. Ou seja, desorganização geral. Porque precisa reestruturar os 29 ministérios existentes naquele momento. E o jogo de pressão estava grande. Resultado, eles vão agora voltar ao que era e, mais ainda, desistiram de recriar o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Só que ainda tem um jogo de pressão para não dar argumentos aos críticos que veem o Congresso Nacional como um articulador, entre muitos dos seus líderes, articuladores para a barganha. Exatamente, Luciano. Sepulta, pelo menos temporariamente, circunstancialmente, esse discurso. Agora, a base do governo e principalmente a oposição continua muito ainda batendo uns dias de frente. Ontem, você leu aqui, chamou a atenção para isso, esse embate que resultou no rompimento de relações entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o líder do governo na casa, que é o deputado Valdir, o delegado Valdir. Ora, Luciano, como é que vai ser essa relação? O presidente da Câmara rompido nas relações com o líder do governo. E isso porque o líder do governo acabou divulgando nas suas redes sociais uma charge que mostrava um suposto deputado com um saco de dinheiro nas costas e nesse saco estava escrito diálogo, ou seja, um verdadeiro ataque aos deputados do Centrão. São 7h41. Você prepara os últimos assuntos da edição de hoje dentro do bate-papo no Jornal Alerta Geral, Beto Mendes, que eu vou à região da Ibiapaba, porque o Carlos Alberto tem informações sobre o protesto de produtores rurais e comerciantes que reclamam, criticam as taxas cobradas pela Ceasa em Tianguá. Com 62 anos de história, a Ceasa de Tianguá mantém um destaque de grande convergente, não apenas de tudo que se produz na Serra da Ibiapaba, mas também no restante do Ceará. Mas todas essas conquistas parecem estar sendo perdidas diante dos problemas enfrentados ultimamente. Produtores que usam o local reclamam da falta de estrutura, banheiros e segurança. Mas a queixa principal dos usuários são as altas taxas cobradas para que possam adentrar com seus veículos e vender a produção. Na verdade, a Ceasa cobra tanto de quem entra para vender como de quem entra para comprar os produtos. As reclamações, inclusive, já foram tema de audiência pública na Câmara Municipal de Tianguá, em 2017. Cansados de esperar por uma solução do problema, os comerciantes resolveram protestar na manhã desta terça-feira. E toda a feira foi comercializada fora das dependências da central. As ruas em volta da Ceasa ficaram lotadas de caminhões carregados de hortifruti e os produtos foram comercializados no meio da rua. Parte do trânsito ficou congestionado na BR-222, em frente à Ceasa de Tianguá. Ninguém pagou taxa e toda a produção foi vendida. Os organizadores comemoraram a adesão ao protesto desta terça-feira e prometem repetir o ato na próxima sexta-feira, caso até lá não haja sinalização positiva de se reduzir as taxas consideradas exorbitantes. Um caminhão de outra região, carregado com 15 toneladas, precisa pagar R$ 950 de taxa. Um caminhão toco paga R$ 400 e um caminhão truque R$ 700.
Carros médios, com até 4 toneladas, pagam R$ 220. Carlos Alberto de Tianguá, para o Alerta Geral. Carlos Alberto, nós procuramos no final da tarde dessa terça-feira a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, creio eu, jornalista Beto Almeida, responsável aí pelas centrais de abastecimento do Ceará, a Ceasa, tanto em Maracanaú quanto em Tianguá, mas ainda não obtivemos respostas para uma explicação em relação a esse protesto dos proprietários de caminhões, de quem produz e tenta vender as frutas e verduras na Ceasa de Tianguá. Vamos buscar mais informações, a produção já está sendo mobilizada para buscar informações e darmos uma resposta do governo do estado aos produtores agrícolas da região da Ibiapaba. Luciano de Oliveira, eu quero só aproveitar aqui entre um intervalo e outro de nossa notícia, saindo um pouco aí dessa questão da Ceasa, porque a Ceasa é o quê? É uma central, acho que é uma empresa de economia mista, mas logicamente eu não sei se ela está vinculada na hierarquia a que órgão do governo. Se você me perguntar realmente se é a SDA, eu tenho aqui minhas dúvidas em relação a isso, mas os preços são realmente aí exorbitantes, principalmente, como bem disse aí a reportagem, para quem vai vender e para quem vai comprar. Não é barato não, mas eu quero falar e aqui... a última notícia, Beto? Não, a última não, a penúltima. Vamos lá. São 7 horas e 45 minutos. A última notícia, Beto. Olha só, então eu vou comentar aqui. Nesse caso, vou comentar os nossos ouvintes. O Idelberto Aquino, ele fez aqui um comentário sobre essa história do COAF, que é o Conselho de Administração Financeira, dizendo o seguinte, que tirar o COAF do ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um verdadeiro ataque ao programa Ficha Limpa, que muitos parlamentares temem. E a outra aqui, Luciano, a gente falou muito ontem sobre a questão do ISEC, que é um instituto lá dos servidores estaduais, que passa aí por um verdadeiro descontrole na sua gestão financeira, criando problemas graves para os servidores que são barrados, literalmente barrados nos hospitais e nas clínicas em que procuram atendimento. E a servidora diz o seguinte, que se sente, a Marlene Carmo Santos, é nosso ouvinte, e ela disse, olha, eu sou servidora do Estado e estou indignada com o que escuto e com o que vejo sobre o repasse do ISEC que não está sendo feito em tempo hábil e nós, servidores, continuamos barrados em hospitais e clínicas credenciados. É uma verdadeira imoralidade e uma falta de respeito a nós, porque nós contribuímos e merecemos ser bem tratados. É isso o recado dela, que se estende também, com certeza, a todos os demais servidores. São 7 horas e 46 minutos. A você, Beto Almeida, uma boa quarta-feira. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Por acreditar no nosso poder de superação, o governo do Ceará investe no esporte como caminho de desenvolvimento físico, econômico e social. Quando eu venho pra Areninha, eu fico muito feliz, porque aqui eu vou aprender muita coisa pra minha vida. Eu fico emocionado quando eu vejo ele entrando na Areninha, porque eu sei que o esporte vai mudar a vida de muitas crianças. Todos os municípios cearenses estão recebendo suas areninhas, através do maior programa de esportes da história do Ceará. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Prefeitura está empenhada em melhorar cada vez mais as condições da malha viária de Caucaia. Uma operação tapa-buracos está atuando em diversas vias e bairros da cidade e da zona rural. As frentes de trabalho estão no Marechal Rondon, Picuí, Cumbuco, Pabuçu, Araturi, Sítios Novos, Carauçanga, rotatória do Conjunto Metropolitano, em torno do Colégio Luzardo Viana, Avenida da Integração e proximidades da Feira do Trilho. Outras 6 frentes atuarão os bairros Padre Romualdo e Caraí, o entorno da Lagoa do Tabapuá, a rotatória da entrada de Caucaia, Avenida Ulisses Guimarães e a estrada da Barra Nova. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Se você é microempreendedor individual, quer aprimorar as finanças do seu negócio, quer atrair clientes, vender mais, a Semana do MEI é para você. De 20 a 24 de maio, o Sebrae oferece gratuitamente palestras e oficinas com quem mais entende do assunto. Inscreva-se ligando para 0800 570 0800 e acesse a programação em ce.sebrae.com.br.
Semana do MEI 2019. É uma realização Sebrae, especialista em pequenos negócios. Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news, às notícias falsas na internet, como o Franzé, que planta café em Guaramiranga. Eu já sei, fake news é nome difícil para boato, mentirada, mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar, não para espalhar esses perigos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. 7 horas e 49 minutos, decisão que impacta no orçamento cearense. STF deve julgar hoje a responsabilidade dos estados em fornecer remédios de alto custo. Vamos à redação, Rodrigo Rodrigues. O Supremo Tribunal Federal deverá julgar nesta quarta-feira 3 recursos sobre a responsabilidade dos estados em fornecer remédios de alto custo que não estão disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde nem na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em todo o Brasil, mais de 43 mil processos estão suspensos, aguardando uma definição do plenário. No último dia 9 de maio, o governador Camilo Santana se reuniu com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para tratar do assunto. Na ocasião, Camilo e mais 11 governadores expuseram as dificuldades em atender às decisões judiciais que obrigam os estados a fornecer remédios e tratamentos de alto custo sem a ajuda da União. No ano passado, os estados gastaram 17 bilhões de reais, sendo que esse dinheiro não estava previsto em nenhum dos orçamentos. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, a União pagou sozinha 1 bilhão e 200 milhões de reais na compra de 10 medicamentos para doenças raras, atendendo assim a 1.596 pacientes que conseguiram liminares na Justiça. Um levantamento divulgado em março deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça identificou que hoje existem pelo menos 498.715 processos de primeira instância sobre temas relacionados à saúde. 1/5 dessas demandas é promovido por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Como a audiência conta com dezenas de interessados e todos podem falar em plenário, a tendência é que a análise tome mais do que uma sessão no Supremo. Toffoli garantiu, no entanto, que o objetivo é que ainda no primeiro semestre de 2019 o STF tenha um posicionamento final. Com informações do Ceará agora, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos. Vereadores denunciam tentativa de estelionato em concurso de Juazeiro do Norte. Solon Vieira tem mais detalhes. Na reunião desta terça-feira, dia 21, na Câmara de Juazeiro do Norte, vereadores denunciaram assédio de candidatos do concurso público a ser realizado neste final de semana para conseguir uma vaga através de fraude. O responsável pela acusação é o suplente Alexandre Sobreira, que relatou ter sido procurado por candidatos do certame com o argumento de que os vereadores poderiam facilitar a aprovação do processo. A informação foi confirmada pelos demais componentes da Casa Legislativa, sendo enfatizado o fato de que a pressão estaria sendo grande após boato de que cada um dos vereadores teriam 10 vagas garantidas para indicarem alguém de seu interesse. Fato desmentido na ocasião. O concurso acontece neste domingo, dia 26, sendo que os locais de prova foram divididos entre as cidades de Crato e Juazeiro. O local que vai abrigar mais candidatos é a Universidade Regional do Cariri, no campus Pimenta, em Crato, com cerca de 2.000 pessoas. São quase 68 mil candidatos inscritos, divididos entre os dias 26 de maio e 9 de junho próximos. Da Somsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. A frieza retratada nas imagens do assassinato de um cearense ganhou repercussão nacional e internacional. A vítima, Sebastião Lopes, de 40 anos, foi alvo de tiros disparados por um empresário no último sábado em Santo André, cidade do ABC Paulista. A polícia identificou o autor dos disparos que mataram o catador de papelão e a justiça decretou a prisão de Marcelo Pereira Aguiar. A identidade e o perfil do suspeito foram divulgados na tarde desta terça-feira pela Polícia Civil de Santo André, que também apresentou imagens do autor dos tiros, considerado foragido. O empresário teve a prisão temporária decretada pela Justiça, mas
não havia sido localizado e nesta quarta-feira a polícia aprofunda as investigações para localizá-lo. De acordo com a delegada Roberta Franco, responsável pela investigação, o suspeito é dono de uma pizzaria próxima ao local do crime e já chegou a ser preso em março deste ano em São Bernardo, São Paulo, se passando por policial federal e por porte ilegal de arma. A polícia tenta identificar as motivações do crime e, pelas investigações preliminares, o assassinato teria ocorrido porque o catador de papelão perturbava o comércio de propriedade do suspeito da autoria dos disparos. 7h54. Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, realiza treinamento nesta quinta-feira para agentes públicos em Granja e Quixeramobim. Vanderlei Moisés. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente vai realizar nesta quinta-feira um treinamento sobre o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais em Granja, na região norte. Será o terceiro curso este ano do projeto que capacita agentes públicos e técnicos de entidades ligadas às atividades florestais a utilizarem o sistema do IBAMA. Os dois treinamentos anteriores foram realizados em Senador Sá e em São Gonçalo do Amarante. No próximo dia 31, será a vez de Quixeramobim, no Sertão Central, ser atendido com o curso da Diretorial Florestal da SEMASSE. Os municípios interessados no serviço podem entrar em contato com o órgão para solicitar o treinamento. As turmas devem ser formadas para atender as prefeituras, secretarias de meio ambiente, sindicatos e órgãos de extensão rural de um ou mais municípios. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Acidente de trânsito entre ambulância de Russas e uma carreta bitrem deixa 3 feridos na entrada de Pacajus. Detalhes com o Cid Ferreira. E aconteceu por volta das 20 horas desta terça-feira, dia 21, um grave acidente de trânsito entre uma ambulância do município de Russas e uma carreta bitrem. O motorista conduzia um paciente e uma enfermeira como acompanhante para Fortaleza, quando foi fechado pelo caminhão na entrada da duplicação em Pacajus. Apesar da gravidade do acidente, os 3 não correm riscos de vida e foram atendidos em unidades hospitalares daquele município. Da Sonsunsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B e também Sul-Americana. Na Série B, o Criciúma venceu o Guarani pelo placar de 1-0. O Bragantino venceu o Figueirense pelo placar de 2-0. Na Sul-Americana, Universidade Católica 6, Melgar 0. River Plate e Colón ficaram no empate de 0-0. Royal Pare 1, Macará 0. União Espanhola 0, Sport Cristal 3. Rio Negro Águilas 3, Independente 2. União Lacarena 1, Atlético Mineiro 0. Foram os jogos de ontem pela Sul-Americana. E hoje, quarta-feira, tem mais bola rolando. Na Sul-Americana tem Zulia e Palestino, Sol de América e Botafogo, Deportivo Cali e Peñarol, La Equidade e Deportivo Santani e Liverpool contra Caracas. Na Copa do Brasil também tem bola rolando hoje. Às 7h15 da noite, Sampaio Corrêa e Palmeiras. Às 21h30, São Paulo e Bahia e no mesmo horário, Juventude e Grêmio. São os jogos de hoje pela Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E o atacante Pedro do Fluminense entra no radar do Manchester United da Inglaterra. Só que o tricolor carioca diz que não venderá o jogador antes da eleição. Detalhe, a eleição para presidente será antecipada para o dia 8 de junho. Então, tá muito perto de uma negociação do atacante Pedro. Quem também está em negociação é o Grêmio com o jogador David Braz. E para poder conciliar o negócio, deve acertar a venda de Marinho para o Santos. Em breve teremos negociação. E o ex-técnico do Paris Saint-Germain entrega Mbappé. Segundo o ex-treinador, ele iria para o Real Madrid de olhos fechados. E aí, daqui a pouco vai abrir a janela. Será que Mbappé fica no PSG ou vai para o Real Madrid? Vamos esperar.
E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando de uma perca irreparável para a Fórmula 1, o automobilismo mundial. Morreu na segunda-feira à noite o ex-piloto de Fórmula 1, Nick Lauda. Em 1976, ele sofreu um gravíssimo acidente, onde o seu carro ficou completamente em chamas. E ele, infelizmente, teve o corpo quase todo queimado. Em um hospital, no dia 3 de agosto de 1976, era o terceiro dia de um desenganado pelos médicos, mas Nick Lauda surpreendeu a todos e 40 dias depois já estava pilotando um carro de Fórmula 1, mesmo com várias queimaduras, inclusive ficando as marcas na balaclava e no macacão que ele usava. Foi um verdadeiro herói das pistas e faleceu aos 70 anos. Inclusive, ele só tinha um rim, que foi recebido em um transplante de sua esposa. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará com chuva em Fortaleza. Encerramos a edição de hoje do Alerta Geral, que foi registrado em nossas redes sociais e em instantes no site cearagora.com.br. Você tem todas as informações na íntegra. Excelente dia a todos, um abraço, nosso encontro amanhã às 7 horas. Até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.